Olá, nerd de plantão, sou o professor Elmar e hoje vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas antes, deixe aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Na nossa aula de hoje vamos aprender sobre a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o termo que acompanha o x² é o a, o termo que acompanha o x é o b e o termo independente, o coeficiente, é o c. Lembrando que o a nunca pode ser zero, porque se o a for zero, esse termo some e fica somente uma equação do primeiro grau. O b pode ser zero, professor? Sim. O c pode ser zero? Sim. Eles podem assumir quaisquer valores reais, mas o a nunca pode ser zero. É uma condição de existência para a equação do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos 0x² mais 5x mais 8. Essa é uma equação do segundo grau, sim ou não? A resposta é não. Por que não, professor? Aqui o a ele é zero e o a nunca pode ser zero. Segundo exemplo, é uma equação do segundo grau? Vamos verificar. Segue conforme um modelo. Um termo ao quadrado, um termo normal e um termo independente. Aqui temos uma equação do segundo grau, sim. Uma equação completa. E agora? X à terceira menos 7x mais 6 igual a zero. Esse terceiro exemplo é uma equação do segundo grau? Vamos verificar que não, por causa desse termo aqui. O maior grau é terceiro, então ela é a equação do terceiro grau, não do segundo. E nosso último exemplo, x mais 8 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Não. Já observe que aqui é uma equação normal do primeiro grau, ela não tem o segundo grau. Então, não. Uma parte muito importante é saber identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Aqui temos 4 exemplos, todos equações do segundo grau. Vamos identificar o a, o b e o c. Vamos lá. Lembrando, o a é o valor que acompanha o x². Vamos olhar o nosso primeiro exemplo, mas professor, não tem um valor. Quando não está aparecendo o valor antes da letra, ele é 1. Ou seja, nós temos um termo desse. Então, no nosso primeiro exemplo, o A é 1. E o B? Olha, o B é o valor que acompanha a variável x. Portanto, o B, 3. E o C? O C é o termo independente, aquele número que não tem letra do lado dele, ele não está acompanhado de letra, ou seja, o C é menos 7. Fiquem atentos ao sinal. Vamos lá. Segundo exemplo, observe que nesse segundo exemplo eu só tenho 2 termos. Isso quer dizer que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Tá? Um dos termos, B ou C, é zero. Vamos verificar quem? Primeiro, tem o x²? Sim, então ele tem um a. Como não está aparecendo, é 1, então o A, 1. Quem é o B? O B é o valor numérico que acompanha a letra X. Opa, olha aqui a letra X. Então, esse valor é o B, menos 5. E o C? Opa, não tem um termo sozinho. Então, dessa vez, o C é 0. Aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Dá para resolver, Elmar? Sim, dá para resolver. Aqui ela está faltando o termo C, que é aquele termo independente. Opa, 3 termos. Está completa? Sim, então eu tenho um valor numérico para o A, B e C. Dessa vez, no nosso terceiro exemplo, quem está acompanhando o x², que é o A, é o valor 3. Portanto, o A, 3. E o B? B, quem está acompanhando o x, menos 6. E o C, o termo independente, 8. Opa, mais uma equação do segundo grau
incompleta. Como é que você sabe, Omar, que é incompleta? Ó, só tem dois termos, está faltando o terceiro termo. Vamos identificar quem está faltando, é o B ou C? Cadê o termo com a letra X? Não tem. Portanto, quem está faltando dessa vez é esse termo central, ou seja, o B. O B é 0. O C é o termo que não tem letra, menos 9. E o A não tem valor acompanhando x ao quadrado, então o A é 1. Existem várias maneiras de se resolver uma equação do segundo grau. Completa e incompleta. Podemos resolver por soma e produto, podemos fazer completando quadrado, mas hoje especificamente vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau completa utilizando o meio, a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, se o delta for maior que zero, ou seja, positivo, a equação vai ter duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, duas raízes iguais. Se o delta for menor que zero, não possui raízes reais. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos resolver a nossa primeira equação completa, x ao quadrado menos 5x mais 6. O primeiro passo é identificar o A, o B e o C. Vamos lá. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Mas, professor, não está aparecendo o número, portanto, o A é 1. O B é o valor que acompanha o x. Opa, o valor que acompanha o x é o menos 5. E o C é o termo independente. Na minha opinião, esse é o passo mais importante. Identificar corretamente as variáveis que estão sendo apresentadas no problema. Agora vamos lá. Identificados os valores dos coeficientes A, B e C, vamos aplicar na forma de Bhaskara. Vamos primeiro fazer o delta. Lembrando que o delta está aqui a fórmula. B é o quadrado, então vamos pegar o valor do B e elevar ao quadrado. Mas como o B é negativo, vamos botar dentro do parênteses. Toda vez que for negativo, a gente coloca no parênteses. Olha o menos da forma, olha o 4 da forma. Vezes, quem é o valor do A? 1. Quem é o valor do C? 6. Tudo que eu fiz foi substituir os valores na fórmula de Bhaskara, na fórmula do delta. Agora vamos resolver. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, 25 positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Encontramos o nosso valor do delta. Ele é 1. Ele é positivo. Portanto, a minha equação vai ter duas raízes reais distintas. Vamos encontrar agora as raízes utilizando a continuação da fórmula. Agora o x. O x é menos b, menos... Opa! O b é menos 5, mas já tem o menos aqui na fórmula. Opa! Então vamos... Negativo, coloca no parênteses. Mais ou menos raiz de delta. Se o delta deu 1, a raiz de 1 é 1. Por que, Omar? Raiz é um número que, quando multiplicado por ele mesmo, dá aquele valor. E 1 vezes 1 dá 1. Portanto, a raiz de 1 é 1. 2 vezes o A é 1. Dá 2, né? Agora vamos só dividir esse x em duas partes, que eu vou chamar de x uma linha e x duas linhas. Como assim, Omar? Vocês estão vendo que aqui tem o mais e o menos? Então, uma vez eu vou fazer somando e outra vez eu vou fazer subtraindo. Vamos lá. Menos com menos vai dar positivo, 5. Vamos fazer primeiro somando. 5 mais 1 dividido 2 vezes 1, 2. 5 mais 1 dá 6. E 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, só que ao invés de somar, eu vou subtrair.
5 menos 1 dá 4. 4 dividido para 2, 2. Portanto, o conjunto solução da minha equação são duas raízes distintas. É 2 e 3. Essa é a resposta da minha equação do segundo grau completa. Ah, Elmar, posso fazer por outras maneiras? Sim. Tem a soma e produto, tem o completar quadrados, tem outras maneiras para resolver. Hoje estamos aprendendo utilizando o Bhaskara. Vamos para um segundo exemplo, identificar o A, B e C. O A é 1, valor que acompanha o x ao quadrado, o B é menos 4 e o C é 4. O processo é o mesmo, vamos começar fazendo primeiro o delta. B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Portanto, o meu delta, menos 4 vezes menos 4 dá 16, menos 4 vezes 4, 16. E 16 menos 16, 0. Opa, o delta deu 0. Paro por aí? Não, você vai continuar e fazer o x. Olha a fórmula do x. X é igual. Qual é a diferença? É que essa parte aqui vai ser 0. Então não precisa você fazer somar e subtrair com 0, que é o elemento neutro. Basta quando o delta for 0, você só vai fazer essa parte aqui. Menos b sobre 2a. Opa, quem é o b? Menos 4. Quem é o a? 1. Menos com menos dá positivo, 4. E 4 dividido para 2, 2. Eita, Elmar, só teve uma solução? Sim, porque quando o delta é 0, o conjunto de solução são duas raízes iguais, ou seja, 2 e 2. A raiz é dupla, ela se repete. Essa é a diferença quando o delta dá igual a 0. Temos duas raízes iguais. Vamos para um terceiro exemplo. Primeiro vamos identificar o A, B e C. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, dessa vez é 2. O B é o valor que acompanha o x, menos 2. E o C é o termo independente, 10. Vamos começar pelo delta. Olha a fórmula, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, que é menos 2 vezes menos 2, menos 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 10 dá 80. Então, delta vai ser... Já aprendemos isso aqui em vídeos anteriores no canal. Operações de soma e subtração com números inteiros. Como o 80 tem maior módulo, então esse resultado vai dar negativo. 80 menos 4, 76. Ou, Elmar, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, você não precisa mais ir para a parte do x. Por quê? Porque a solução é vazio. Você pode botar esse zero cortado, você pode colocar na solução também um conjunto vazio, ou você pode escrever não possui raiz real, pois quando o delta é negativo, não possui raiz real. Você para por aí mesmo. Agora, nerd de plantão, chegou a sua vez de mostrar que estava atento e compreendeu todo o conteúdo. Aí temos uma equação do segundo grau, completa, x ao quadrado mais 4x menos 21. Utilizando a fórmula de Bhaskara, encontre as raízes dessa equação e deixe o resultado nos comentários.